Já era quase meia-noite. Eu estava quase sem conseguir raciocinar direito. E eu tinha trabalhado por 17 horas seguidas naquele dia. E depois de passar por vários episódios como este, eu aprendi que não tem dinheiro no mundo que compre a nossa sanidade mental, a nossa saúde e a nossa paz. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse ciclo exaustivo de trabalho que a gente está acostumado a viver. E entender o porquê que a gente passa por esse ciclo, porquê que a gente continua vivendo dessa forma e também como sair desse ciclo, finalmente sair desse ciclo. Até que ponto vale a pena a gente se desgastar pelo trabalho? Eu percebo muito que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que a gente precisa trabalhar muito, de que é certo deixar de ter uma vida tranquila para se dedicar só ao trabalho, que estar ocupado o tempo todo é algo aceitável, quando na verdade isso desgasta a gente deixa de ter lazer, deixa de ter tempo para a família, cuidar da nossa saúde por conta do trabalho, por conta de trabalho exaustivo, porque a gente aprendeu que quanto mais a gente trabalhar, melhor a gente vai ser sucedido nessa vida. Quando na verdade não, a gente só tem que trabalhar de uma forma inteligente. Eu vou contar um exemplo disso, que uma vez eu estava conversando com alguns amigos arquitetos, né, sou designer de interiores, e eu estava conversando com esse pessoal. E eu falei que eu queria tentar começar a trabalhar 4 vezes na semana ao invés de 5 vezes, para poder ter um dia ali de folga, de lazer. Uma pessoa que estava junto falou assim: "Ah, eu tô tentando não trabalhar os 7 dias da semana." E aí todo mundo riu, todo mundo se identificou. E naquele momento eu falei assim: gente, como é normalizado, né? Isso da gente ter que trabalhar exaustivamente, de que trabalhar 7 dias na semana, 6 dias na semana é uma coisa ok. E tudo bem, você pode estar pensando a seguinte coisa: mas eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar esse tanto para conseguir dar conta do que eu preciso dar conta, para conseguir, né, cumprir com todas as minhas obrigações. E eu entendo isso, porque eu também passo por isso. Só que o problema é quando isso vira um padrão na nossa vida. Isso se torna o nosso estilo de vida, o nosso estilo de trabalho, mesmo quando não precisa, mesmo quando você tá mais tranquilo, você tem uma folga ali, né, de prazos de entrega, de serviço acumulado, você continua nesse ciclo. O problema é este. Eu vou explicar um pouquinho para vocês isso na prática, para vocês entenderem melhor. Alguns anos atrás, eu sou designer de interiores, né? Alguns anos atrás eu pegava muitos clientes, mas muitos. Todos os clientes que me apareciam, eu pegava. Então eram 4 clientes por mês, 5 clientes por mês, já chegou a acontecer. E para mim isso é muito, né? Para quem trabalha sozinha, é muita coisa. Às vezes você passa meses aí com um só cliente. Imagina pegar 5 de uma vez só. Mas eu pegava todos os clientes que me apareciam e tal. Isso acabou se tornando um ciclo para mim. Eu estava constantemente sobrecarregada. Eu criei essa situação para que eu estivesse constantemente sobrecarregada. E minha psicóloga começou a falar: Amanda, você pega muito cliente, começa a pegar menos, abre um limite, pega no máximo 3 clientes por mês, faz isso, impõe limites. E por muito tempo eu ignorava totalmente o que ela falava e continuava fazendo dessa forma, por medo de não ter clientes, de não pegar mais clientes. E aí, o que aconteceu que esse ano eu falei: eu vou pegar menos clientes. Então, coloquei como regra eu pegar 2 clientes por mês. E aí que eu me peguei caindo nesse mesmo ciclo de trabalho. Igual eu falei pra vocês, eu tava trabalhando 17 horas na semana passada, tá? Não foi muito tempo atrás, não. E aí eu me peguei de novo e falei: caramba, o que que tá acontecendo, né? Eu tô com muito menos clientes agora. E mesmo assim, eu tô de novo nesse mesmo ciclo exaustivo de trabalho. Qual que é o problema aqui? E aí eu descobri que o meu problema de criar esse ciclo de trabalho exaustivo é porque eu estava acostumada com esse estilo de trabalho. Então, por mais que tenham coisas que não sejam do meu controle, parece que eu atraio esse tipo de situação. Sabe? Parece que eu fico mais confortável, pro meu cérebro é mais confortável se eu estiver a todo momento trabalhando extremamente sob pressão. E eu já percebi isso há um tempo atrás. E aí agora isso voltando com muito menos clientes, eu falei: tá aqui. Esse é o problema. Eu tô acostumada a viver dessa forma. E eu já falei pra vocês em outros vídeos que o nosso cérebro ele é preguiçoso e pra ele tá tudo bem viver assim porque é o que ele conhece. Ele tem medo do desconhecido. Por mais que esse desconhecido possa ser bom, ele tem medo. E é isso que nos deixa travado, é isso que faz a gente ficar parado. Outra coisa que pode estar acontecendo com você, eu dou meu exemplo como empreendedora, porque é o mundo que eu vivo atualmente, mas se você é CLT, pode ser que você também fale sim para tudo, né? Pode ser que você aceite demanda, 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 e aí você tem que passar mais tempo trabalhando,
fazendo hora extra, cansando exaustivamente de trabalhar, trabalhar de casa. Então isso é um ciclo que você tá acostumado com ele. Por mais que fala, Amanda, não tenho o que fazer, é o que me passam, se eu não aceitar vão me mandar embora. Só que eu entendo que tem coisas que realmente estão fora do nosso controle. Só que o que tá dentro do nosso controle é o ciclo que a gente repete. Digamos que você tá nesse trabalho e você já teve um outro trabalho que era exatamente a mesma coisa. Será que aí o problema não tá em você porque você sempre atrai esse tipo de situação? Igual eu falei que aconteceu comigo? Tenta sair um pouquinho do papel de vítima da situação e entender qual é o seu papel nisso, o quanto você está colaborando para que isso aconteça com você, quanto você está colaborando para que você tenha esse cúmulo de trabalho. Você deixa de trabalhar assim, você está mais tranquilo, então você fica aí enrolando no trabalho e tal, quando você vai ver, você tem um excesso de trabalho tudo de uma vez, porque quando você tinha tempo você não estava fazendo, isso também é outro ciclo que você se coloca, é uma outra mania que você tem. Então, às vezes a gente tem mais responsabilidade do que a gente imagina. E é difícil a gente aceitar, né, que a gente é responsável pelos nossos próprios problemas. Mas quando a gente reconhece isso, a gente tem poder suficiente para mudar essa situação. Quando a gente traz a consciência o que realmente tá te fazendo mal, o que realmente tá te colocando nessa situação, é aí que a gente consegue sair desse lugar e nos colocar em outra posição. E eu falo isso tudo para vocês porque eu já passei por um burnout. Eu sei como é. A gente tá esgotado de trabalhar. E a gente tem, né, essa crença de que a gente tem que trabalhar muito, que igual eu já falei, a gente tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Que foi o que aconteceu comigo, foi assim que eu tive um burnout, porque eu queria muito viajar, eu já contei para vocês em um vídeo aqui, e eu imaginei que para eu conseguir viajar eu tinha que trabalhar muito, ter muito cliente para ter muito dinheiro. E foi o que eu fiz nesse ano todo, né? O ano que eu fui viajar, então eu comprei a viagem no começo do ano e eu trabalhei incansavelmente até o final do ano e consegui o que eu queria, consegui viajar. E isso me motivou tanto que eu continuei nesse ciclo de trabalho por mais 2 anos. Então foram 3 anos intensos de muito trabalho. Então eu engordei muito, eu não cuidava da minha saúde, eu não passava tempo suficiente com a minha família, eu tava sempre vivendo sob estresse, porque eu sempre tinha prazos para cumprir e todos os prazos estavam sempre batendo na mesma data. Tava sempre acumulado e eu comecei a viver nesse ciclo, só que assim, chega uma hora que o nosso corpo não aguenta, a nossa mente não aguenta. E foi o que aconteceu comigo, foi aí que eu tive um burnout. E me dói falar um pouquinho isso, porque eu sempre amei minha profissão, era a minha profissão dos meus sonhos, a profissão que eu tenho hoje. E hoje não é mais. Por conta desse excesso de trabalho, eu destruí todo esse sonho que eu tinha, todo esse prazer que eu tinha em trabalhar e eu não consegui mais recuperar. Nunca mais. Eu fiquei, graças a Deus, eu pude ter o privilégio de poder ficar sem trabalhar para me recuperar desse burnout. E eu fiquei 1 ano sem trabalhar, mas, né, a vida cobra, a gente precisa trabalhar. E eu voltei a trabalhar, mas nunca mais foi a mesma coisa, sabe? Porque depois de um trauma, assim, você volta a trabalhar com medo, você até vira o oposto, sabe? Você começa, sei lá, a enrolar demais pra não ter que passar por aquelas situações, a se sabotar com medo de que aquilo aconteça de novo. Então, meu maior medo hoje é que tudo aquilo aconteça de novo. E eu começo a viver no oposto disso. Só que o oposto disso me traz também para as mesmas situações. Por isso que hoje, com menos clientes, eu passo pela mesma situação, porque o medo tá me fazendo com que aquilo aconteça de novo. Então, como é que a gente sai desse ciclo, né? Primeira coisa, eu já falei para vocês que a gente identificar os nossos padrões, né? Identificar o que é responsabilidade nossa. E outra coisa que a gente tem que saber fazer também é falar não para as coisas que aparecem, aprender a falar não, perder o medo de falar não, porque às vezes não é porque você vai falar um não que você vai ser demitido, tá? Não é nesse ponto, não. Eu, como empreendedora, já tive funcionários e assim, tudo bem se eles me falassem não, se eles pudessem, mas se eles falassem sim para tudo, eu ia entender que eles estavam realmente conseguindo dar conta de tudo. E às vezes pode ser isso que esteja acontecendo com você também. Pode ser que você esteja aceitando muitas coisas por medo, medo de ser demitido, medo do que vão achar de você, medo de pensarem que você não é comprometido, medo de não ter uma promoção porque você falou não. Só que o que acontece quando a gente começa a falar não é totalmente o contrário disso. As pessoas começam a respeitar muito mais a gente, porque elas entendem os seus limites. E você começa a viver muito melhor. E falar não no começo é muito difícil porque dói, né? A gente sempre vai ficar pensando, ai, porque, nossa, será que eu devo voltar atrás e falar assim? Será que as pessoas vão ficar pensando mal de mim porque eu falei não e vão achar que eu sou irresponsável, que eu sou folgado, enfim.
Surge muito desses medos quando a gente fala não pela primeira vez, né. Mas quando você começa a falar não e você se acostuma a falar não para certas coisas, isso se torna cada vez mais fácil, vai te martelando cada vez menos na cabeça, sabe. Você vai vivendo mais em paz com os nãos que você fala. E outra coisa que tá atrelada a isso também, que te ajuda a sair desse ciclo, é você parar de tomar decisões por medo. Então você pega mais trabalho porque você tem medo. Você assume mais responsabilidades porque você tem medo. E é o que estava acontecendo comigo também, porque eu tinha medo de não ter clientes, eu tinha medo de não conseguir conquistar os meus sonhos, e isso só foi me gerando mais acúmulo de trabalho, mais estresse. E é muito ruim, né, a gente ter que chegar a um ponto de falar isso. Mas eu me prejudiquei tanto falando sim pra tudo. O cliente me falava, vai, porque eu preciso de um prazo menor pra esse projeto. Eu falava, sim, tá bom, eu dou um jeito. Quando não, eu deveria ter falado não, eu não vou conseguir. Pra conseguir isso, eu tenho que sacrificar muita coisa que eu não tô disposta a sacrificar. E por conta disso, eu caía nesse ciclo todas as vezes. E algo que eu tô fazendo também pra sair desse ciclo, porque eu ainda estou presa nele, tá? Inclusive, essas 17 horas que eu falei que eu trabalhei foi semana passada, é tentar não me preocupar ou me preocupar o mínimo possível com o que é relacionado ao meu trabalho. E às vezes a gente se pega pensando muito no trabalho fora do horário de trabalho. Antes de dormir, na hora que você acorda, ou você acorda de madrugada pensando no trabalho, ou você tá no momento com a sua família, você tá pensando no seu trabalho, porque você tá preocupado com o prazo, com as entregas que você tem que fazer, com as coisas que você tem que cumprir, com metas que você tem que bater. E eu tentei, assim, pelo menos por um mês, no mês de maio, agora eu tive muita entrega junto, que foi o que aconteceu, esse ciclo se repetiu. E eu falei, quer saber? Eu sempre dei conta de fazer isso. Então eu vou dar conta de novo, só que eu não vou me preocupar dessa vez, eu não vou ficar aí me matando de trabalhar, apesar de que eu precisei, aconteceu, mas o meu estresse em relação a isso foi muito menor, porque eu decidi que eu não ia ficar estressada. Falei, ó, eu vou sentar ali pra fazer meu trabalho, no momento que eu tiver que fazer, e vai ser aquele momento que eu tenho pra resolver. É aquele tempo que eu tenho. Deu pra fazer? Beleza. Não deu? Beleza também. Amanhã é um outro dia. E assim sucessivamente. Então eu consegui reduzir muito do estresse, de ficar ali martelando, pensando, porque isso não ia ajudar em nada, sendo bem sincera. Ficar pensando o tempo todo ali que eu tenho coisa pra fazer e eu não tá fazendo essa coisa, porque eu tô fazendo outra coisa, não ia me ajudar em nada. Então eu falei, quer saber? Vou pensar no trabalho só na hora que tiver que pensar. E foi uma luta, assim, muito grande, porque eu tive que realmente ficar ali lutando contra os meus pensamentos. Vinha pensamento em trabalho, eu desviava esse pensamento, fazia outra coisa, começava a pensar em outra coisa, pensar no meu futuro, sonhar com a vida, tudo menos trabalho. Isso me ajudou muito a ficar muito menos estressada em um mês que era pra ser, assim, muito sobrecarregado pra mim. Podia ter sido 10 vezes pior do que foi. E aí eu gosto de deixar também sempre uma reflexão aqui pra vocês no final do vídeo, alguma coisa pra que vocês não saiam da mesma forma que vocês começaram esse vídeo. E eu gostaria dessa vez que vocês escrevessem aqui nos comentários, se você puder, tá? Eu gostaria que de forma consciente você refletisse sobre qual foi a última vez que você falou sim no seu trabalho, mesmo sem poder ter falado sim. O que fez você falar sim para essa situação? Foi medo? Foi sem pensar, né? Foi uma mania sua que você tem de aceitar tudo que pedem para fazer? O que te fez falar sim para uma coisa que você sabia que você não daria conta ou que você teria que se sacrificar demais para fazer acontecer? Se possível, escreve aqui nos comentários, porque se só eu falando aqui, parece que eu sou sozinha nessa vida e que tá todo mundo com a vida perfeita. Então compartilhem comigo também essas situações pra gente poder trocar experiências e ficar isso ainda melhor, né? Mas, além de tudo isso que eu falei, pode ser que você tenha refletido um pouquinho mais sobre a sua vida e pensado que você, além do seu trabalho, não tá vivendo a vida dos seus sonhos, que você tem muito mais para viver e você por algum motivo ainda não vive a vida dos seus sonhos. E eu tenho um vídeo específico aqui para te falar sobre o porquê você ainda não vive a vida dos seus sonhos. Ele tá muito interessante, vale a pena você assistir se você quer mudar a sua vida completamente. Então vai lá assistir. E eu espero vocês no próximo vídeo, porque aqui nós estamos vivendo e aprendendo.